Sholem a todos os povos e nações, principalmente ao Rolial Universal, que é o Rolial Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O Livro das Vidas, capítulo 42. Assim diz Yahushua e Yahussaf Urim: tudo está se cumprindo. Esta Adamar será destruída pela ganância de homens inescrupulosos, e meu Shuan, Yahushua, será levado a todas as nações desta Adamar. Então virá o fim. Pois já não há espaço mais para a grande corrupção humana em adoração ao príncipe deste século, o dinheiro, onde consta na cédula monetária o número 666, isto é, o nome da besta. Deus seja louvado. Esse é o nome da besta. Está escrito: Deus seja louvado nas cédulas nacionais da nação brasileira. Este é a primeira besta. E a sua imagem. Lá tem a sua imagem. E tem o número do seu valor. Cada cédula tem um número do seu valor. Aqui a sabedoria. O número da besta é o número de um homem. E o seu número é 666. Logo, a primeira besta que surge da terra chama-se Deus. E a segunda besta é o seu filho, chamado Jesus, que surge das águas. E este Jesus é o segundo monstro, que tem nome de que está vivo, mas está morto. Ou simplesmente nunca existiu. São apenas duas bestas, ou dois monstros, ou dois ídolos que não podem se locomover sozinhos e precisam ser carregados por mãos de homens idólatras, igualmente mortos, também tal como são mortos os seus dois ídolos, cognominados de Deus, que é o ídolo Zeus, um ser da mitologia grega, conhecido por ter um suposto poder dos raios e dos trovões, que sobrepunha sobre os demais ídolos do Olimpo, ou seja, sobre os demais deuses do Olimpo. O lugar dos deuses, ou uma galeria dos deuses, ou dos seres mitológicos. Este Deus, ou este Zeus, é uma estátua feita por mãos de homens, que se assenta em um trono, feito por mãos de homens também, cujo Deus, ou cujo Zeus, que tem um filho chamado de Jesus Cristo, que é o Deus Sol, ou o Deus Mitra, o ídolo Mitra, da mitologia persa, que era conhecido como Iesus na mitologia romana, que é a partir dos meados de 1500, quando foi criada a letra J, Iesus passou a ser chamado de Jesus em todo o sistema religioso mundial, sob o Império de Roma, no Brasil. Império de Roma. No Brasil, existe uma estátua do Cristo Redentor, que retrata o ídolo Jesus Cristo, criado por Roma. Esta estátua está localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então veja em que ponto que nós chegamos. Veja
Como diz esse capítulo do livro da vida, é que quando se lê um capítulo de um livro deste, todos devem achar: ah, mas isso é uma coisa boba, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas só saber não adianta. Tem que abandonar o ídolo, abandonar as velhas práticas, as práticas idolátricas. Por isso que é necessário uma imersão no Shuan e Yahushua. É necessário. Muitos dizem: ah, não é necessário a imersão, que no nome Yahushua, no Shuan Yahushua, porque Roma que trouxe isso, veio do cristianismo. Ora, como que veio do cristianismo? Sendo que antes, bem antes, o povo Yahudi, Yahushuruk, Yahushua, resgatou da escravidão no Egito, nos tempos de Faraó, tiveram que passar pela imersão nas águas, passaram na nuvem de água, em Shuan e Yahushua, sob a palavra de Yahushua. Aquilo já fazia menção de hoje, que haveria de ter a imersão, para que as velhas práticas, o velho homem, a velha mulher, fosse sepultada nas águas, e ali viesse o novo ser, a nova criatura. Ora, como que alguém diz que não é necessário ser imerso em Yeshua e Yahushua? É necessário sim. E é muito necessário ser imerso em Yeshua e Yahushua. Porque senão não tem força. A pessoa fica sem força, ela fica sem forças para lutar contra a adoração a esses dois principais ídolos de hoje. Porque Baal, ele tem seus Baalaéns. Então criou-se hoje, não o nome Baal mais. Você não se vê em igrejas denominacionais, que são a cadeia de Hassatã, com o nome Baal, ou Astarote, ou Adonis, ou Júpiter. Mas você vê lá Deus, você vê lá Alá, você vê lá Elohim, Adonai, El Shaddai. Você vê lá, trazendo para parte aquele status da salvação, Jesus, o Cristo, que é o Deus Sol, que é o Deus Mitra, da mitologia persa. E o Jesus que veio sendo transformado era Jesus e Jesus. A partir da criação da letra J por meados de 1500 por um francês. Então, como a leitura desse livro, muitos podem pensar, mas é muito simples isso que ele está lendo. É simples. Mas Yahushua assume a responsabilidade mundial pela sua davá, pela sua palavra, de afirmar tais coisas. Uma coisa é você falar, outra coisa é você afirmar. É você confirmar uma declaração. E Yahushua está afirmando e confirmando a sua declaração sobre os ídolos do passado
que trouxeram para o presente com outros nomes. Isso não é tão simples. Isso requer responsabilidade, requer coragem e requer convicção do que se está falando. A Uxo não está para tratar de política, para tratar de bem-estar de pessoas, financeiramente ou não. A função de Oxum não é essa. A função de Oxum é mostrar o caminho, é mostrar a Emet, a verdade, é mostrar a Ave, a vida, às pessoas, expondo a mentira e colocando a solução, colocando a Emet, a verdade, para que as pessoas possam seguir ou não. Esse é o trabalho de Oxum, sem forçar ninguém a nada, sem falar mal de A ou B, mas simplesmente expondo a verdade. Expor a verdade não é pecado. Expor a verdade não é falar mal. Não é denegrir a imagem de ninguém. É simplesmente falar a Emet, a verdade. Então, um dia eu teria que chegar nessa parte da imersão em água. Como eu ruxo, eu tenho que dar a minha opinião. Se chegar uma pessoa pra mim, eu ruxo, e falar assim, eu quero ser imersa nas águas, eu ruxo. E eu pergunto, é desejo seu? Uruha tá te guiando a isso? A pessoa me responder que tá. Eu tenho que obedecer o desejo daquela pessoa. Eu tenho que marcar com ela um lugar, achar águas aonde tem águas e imergir aquela pessoa imersa em Xuan e Oxum. Imersa, morreu. Morte. Para de existir. Em Xuan e Oxum. Aminal, ela ressurge em Xuan e Oxum. Ela se torna membro do corpo Yahushua. Ela se torna imersa, participante do vitupério e do sofrimento de Yahushua, na estaca, no poste, no madeiro. Ela é colocada lá, junto de Yahushua, para os pagamentos de pecados. E ela é sepultada com Yahushua e sobrevive e ressuscita, tendo já sido pagos seus pecados da morte eterna, no sepulcro, da tumba fria, que Yahushua passou. Todos nós devemos passar pelo sepulcro da tumba fria. Todos nós devemos passar pela estaca, pelo madeiro, pelo poste, do vitupério, da morte de Yahushua, para a ressurreição em Yahushua. Então um dia ou outro iria entrar nesse assunto. Não esperava que fosse agora, mas Uruha me leva a falar assim. Eu tenho meu posicionamento. Eu como Yahushua. Aqueles que receberam a responsabilidade de imergir em meu Shuan Yahushua, que continue a imergindo nas águas. E a imersão deve ser feita da seguinte forma: imerso, ou se você quiser usar, se for uma mulher, imersa em Shuan Yahushua, Aminal. Só isso. Não precisa de mais nada. Imersa, pessoa imersa, fica toda sob água. Como o povo Yahudim ficou, coberto pelas águas. Coberto pelas águas. E saíram das águas.
Não é isso? Todos imersos em um só Chuan Yaohu, sob a davar de Merhushua, que Merhushua era como o Yaohu. O que ele falava se cumpria. Yaohu, se perguntarem quem enviou, diz que eu sou. O que é o que é? Aquele que há de ser sempre o que é. Yaohu, do Shomayal, do Tizavoyal, do Tizaldok, te enviou a Faraó para libertar o meu povo. Porque eu ouvi os gemidos do meu povo, desde o Shomayal. Então fica definido assim. Vamos marcar o povo de Yaohu pela imersão nas águas. Vamos marcar o povo. Marcar nas testas de cada pessoa o Chuan Yaohu sob a imersão nas águas. É a única forma de marcar o povo. É a única forma de marcar o povo. Não existe outra forma. E ali marca-se o povo na imersão nas águas. Escreve-se o nome no livro das vidas. Por quê? A pessoa tem que ter um compromisso com Yaohu. Não é só dizer que crê em Yaohu. Ela tem que ter um compromisso. Desculpa. Ela tem que ter um compromisso com Yaohu. Ela tem que seguir Yaohu. Ela tem que participar da morte, da imersão, da morte de Yaohu. Ela tem que ser imersa na morte. Ela tem que ressurgir também na ressurreição. Ela tem que dar o seu testemunho perante as hostes da maldade. E também perante os seres criados por Yaohu que se permaneceram fiéis. Estão todos assistindo, tanto as hostes da maldade, espirituais da maldade, que são as tropas, são os exércitos armados do Império de Hasatan. Mas, do outro lado, está sob o comando de Mihayu e Gaburu, o Império de Yaohu dos exércitos, assistindo a tudo, as imersões em água. Água simboliza a palavra, a limpeza pela palavra. Água, a limpeza pela palavra. E Yaohu disse, que rios de água viva fluirão de ti, que é Duruha. Então a pessoa, na hora da imersão, ela recebe o Ruha. Ela pode receber antes? Pode. Ela pode receber o Ruha. Quando conhece o Chuan Yaohu, ela recebe o Ruha. E depois, quando ela lê as Kotav, a escritura, a respeito da imersão de Yaohu e de Filipe, do eunuco, ela vai sentir o desejo de ser imersa e vai procurar quem imerge. E se não tiver quem imerge? Vamos supor, a pessoa conheceu o Chuan de Yaohu em outro lugar do mundo. Não tem ninguém para imergir ela. Não tem problema. Eu vou pessoalmente em Ruha e imerso ela. Mas há casos que tem pessoas perto que podem imergir. É por isso que diz, aquele que crer e for imerso será salvo, mas quem não crer já está condenado. Uma pessoa que não foi imersa nas águas,
ela não tem a salvação? Não. Não estamos dizendo isso. É bom que se entenda, não estamos dizendo isso. A simples imersão, ela não vai dar salvação para ninguém. Mas o perseverar na doutrina, o perseverar em seguir é o que vai dar a salvação. A pessoa for lá simplesmente e ser imersa por impulso, porque achou bonito, mas não persistir na sã doutrina que foi dada aos emissários pelo Ruha em Pentecoste, ela não estará no corpo de Yahushua. Porque o Rolial é assim, você pode se ligar ao Rolial, ao corpo de Yahushua, mas você tem liberdade de se desligar. Você pode se ligar ao corpo de Yahushua. Se liga ao corpo de Yahushua, conhecendo o nome e pela imersão. Quando a pessoa, o Ruha, manifesta o desejo da pessoa e a pessoa consegue encontrar alguém que imerge. Se ela não encontrar ninguém que imerge, não tem problema. O Ruha estará com ela. Não é isso? Yahu está vendo o desejo. Yahu, ele faz o julgamento pelo desejo, pelo dolo, pela vontade da pessoa, pela sinceridade. Então, o imergir é o dolo, é a vontade, é o desejo. Ela teve o desejo de cumprir a escritura. E Yahu já viu isso. Aí é onde a imersão virou pelo Ruha. Não há ninguém por perto para imergir que a pessoa morre de ser imersa. O próprio Ruha imerge a pessoa nas águas, na palavra. Não é isso? Na palavra. Mas muitos há que têm necessidade de ser imersa, porque o desejo é grande. Ela está em dúvida. Se eu não for imerso, eu vou ser salva. Então Yahweh não trabalha na dúvida. Yahweh vai e a prepara para ela um meio dela ser imersa. A prepara um dos seus filhos ou uma de suas filhas. Porque mulher pode imergir também. Não é só o homem que pode imergir. Uma mulher pode imergir. Não tem problema algum. Yahweh vê o homem e a mulher como raça humana. Igual. É isso. E Yahushua sempre teve com as mulheres. E ele resgatou a mulher que era escravizada como uma mulher livre para fazer a sua vontade também. Então é um assunto longo. Eu sei que isso vai dar sérias controvérsias, mas Yahushua tem a sua opinião. Eu, como cabeça do Rolial, eu tenho que expor essas coisas. Porque eu tenho que marcar 147, 144 mil pessoas. Eu preciso da ajuda dos meus emissários. Preciso da ajuda dos meus amigos. Eu não gosto muito de usar o termo irmão e irmã, não. Esse termo ficou muito vulgarizado, ficou muito vulgar, né? As instituições religiosas todas chamam-os de irmão, de irmã, mas estão fazendo maldade um com o outro. E nós não, nós somos amigos. Hoje assim, já não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Então eu prefiro usar o termo meu amigo e minha amiga. Somos amigos em Yahushua. Não é isso? Deixa essa parte de irmandade, de irmãos, para as religiões. Para a maçonaria, para o espiritismo, para o judaísmo, para o cristianismo, para o protestantismo, para o budismo. Entre eles se beneficiam entre eles. Agora nós não. Nós beneficiamos a quem está por perto. Nós não olhamos a quem beneficiar. Nós cumprimos a doutrina de Yahushua, não é isso? Nós amamos os nossos inimigos. E eles amam somente os seus irmãos. Isso está a diferença. Vou ficar por aqui para não estender muito o texto. Tá? Mas tem mais coisa para dizer ainda. Este foi
A leitura. O Olial Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O livro das vidas. Capítulo 42. Aminal.